Olá, você que está vindo para a minha primeira apresentação da minha leitura comentada do Sêneca, Uma Vida Feliz. Essa Vida Feliz que eu peguei, ele é uma edição da editora Príncipes, é esse livro aqui. A editora Príncipes tem essa edição, muito simples, mas com preço bastante em conta, e ela está bastante razoável. Eu recomendo àqueles que queiram acompanhar, na mesma versão que eu estou utilizando, que usem essa da editora Príncipe. Agradeço muito a vocês por participarem dessa nova iniciativa, que eu acho que pode ser um sucesso, porque a gente aqui, eu posso receber perguntas de vocês e comentar na semana que vem. Toda live eu começarei selecionando algumas perguntas e respondendo. Então a gente pode ter uma interação muito mais de perto. E num assunto que eu acho sensacional, porque Sêneca define o que é uma vida feliz de uma maneira muito bonita. Aliás, a minha definição do que é a felicidade sempre foi baseada em Sêneca. A definição que vocês me veem falar nas palestras, as definições que me veem falar nas aulas, sempre me baseiam em Sêneca, porque eu acho a mais perfeita que eu conheço, muito bem embasada. Nós temos o hábito de dizer que a felicidade é algo momentâneo, que ninguém pode ter uma felicidade constante. E Sêneca, o grande filósofo estoico, eu acho que dispensa apresentações para vocês falar de Sêneca, o grande filósofo estoico Sêneca, o primeiro da fase latina, na série dos três conhecidos, né, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, ele é o primeiro na série cronológica. Sêneca ele tem uma opinião totalmente diferente disso. Ele não acha que felicidade seja uma coisa momentânea, sejam momentos. Isso é a alegria. A alegria realmente constitui momentos, mas a felicidade ela constitui em paz de espírito, em coincidir consigo mesmo, naquilo que se chama da serenidade ou eudaimonia, que é como se você tivesse um daimon, algo de divino dentro de você. Nós temos dentro de nós uma essência que se constitui em valores, em virtudes, em um grau de sabedoria, e essa essência, quando nós a respeitamos, quando agimos de conformidade com ela, ela nos proporciona um estado de serena alegria, como o próprio Sêneca diz, de uma felicidade que não pode ser retirada de nós de maneira alguma, a menos que nós possamos trair a nós mesmos, que nós passemos a não responder aos nossos valores, que nós começamos a agir de uma maneira que seja indigna diante da nossa própria consciência. Eu costumo ilustrar, vocês já devem ter ouvido isso em alguma palestra, como se você estivesse num teatro. E nesse teatro você tem um pano de fundo. Esse pano de fundo é a felicidade. Nesse palco passam momentos de alegria e momentos de tristeza, mas o pano de fundo pode permanecer sempre. Esse pano de fundo, que é a felicidade, depende de você estar em paz com a sua própria consciência, fazendo aquilo que você acha digno. Felicidade tem muito a ver com serenidade e dignidade, ou seja, eu honro aquilo que eu sou, eu honro aquilo que a minha essência me manda fazer. Eu estou sempre em paz com céus e terra. Enquanto eu mantenho esse estado, nada nem ninguém pode me roubar a felicidade. Só se eu a entregar. Se eu me desonro, se eu caio em fraqueza por causa dos apelos externos e desonro essa coincidência comigo mesmo, nesse momento eu interrompo a minha felicidade. E aí é um estado de angústia que muitas vezes é muito difícil de ser recuperado. Porque quando cometemos um erro, vocês sabem disso, por orgulho ferido, por vaidade, muitas vezes queremos permanecer nesse erro, para não reconhecer que fizemos uma coisa equivocada, para não reconhecer que o outro possivelmente teria mais razão, para não reconhecer que perdi tempo da minha vida insistindo no erro. Tudo isso é doloroso de assumir. Então, às vezes, a gente perde a nossa felicidade por insistir num erro. E se a gente assumisse de pronto e voltasse para o nosso centro, voltasse para o nosso estado de serenidade, de senso de dever, de dignidade, de respeito de si próprio, ao assumir isso, nós garantiríamos a nossa felicidade. E isso é um elemento que a gente tem que sempre refletir. Qual foi o elemento da minha dignidade, da minha essência, que eu rompi para estar infeliz? Quando foi que eu desonrei a minha própria essência, desonrei os meus próprios princípios?
Quando foi que eu deixei de coincidir comigo mesmo, nessa minha identidade mais profunda, naquilo que eu sou como ser humano? Quando foi que eu interrompi esse fluxo, essa comunicação interna, essa dignidade? E isso me provocou infelicidade. E não tem jeito de recuperar a felicidade, senão você voltar a esse ponto e retomar o seu lugar, retomar a sua posição. Não importa quanto tempo foi perdido nesse erro, não importa o quanto você teimou num equívoco, não faz diferença. O importante é que a gente retome o nosso lugar em algum momento. Se ainda houver um dia na nossa vida e nesse dia nós retomamos a nossa dignidade, retomamos a nossa felicidade, a vida valeu a pena. Significa que aprendemos com a experiência, por muito longa e dolorosa que ela tenha sido. Espero que entendam isso. Digamos que eu cometi um erro, saí do meu lugar, me desloquei do meu ponto de identidade, do meu ponto de dignidade. Desonrei os meus próprios princípios, por raiva, por revolta, por vingança, por seja lá o que for, por algum elemento externo que me afetou, alguma coisa que me tirou da minha rotina e me fez que eu me desestruturasse, perdesse esse ponto central. E persisti nesse erro, insistindo nesse sofrimento, por, sei lá, anos a fio, uma década, 2 décadas que seja. Quando eu reconheço que naquele ponto as pessoas podem estar erradas, as pessoas podem ter cometido equívocos, as pessoas podem ter feito tudo de errado, mas isso não é problema seu, é problema delas. Elas não deveriam ter podido te tirar do teu eixo. Se elas te tiraram do teu eixo é porque você deixou. Por alguma fragilidade, você deixou que elas te arrancassem do teu eixo. E ao te arrancarem do teu eixo, elas fizeram o pior que podiam fazer contigo. O pior que poderiam fazer. Elas te mantiveram numa situação de deslocamento de si próprio. E isso é a causa de um sofrimento que não cessa enquanto você não volta para o seu lugar. Elas são responsáveis pelos que elas fizeram. Você é responsável pelo que você deixou que elas fizessem. Elas são responsáveis por tudo. Não significa que você vai perdoá-las no sentido de dizer que elas não fizeram nada. As pessoas fizeram o que fizeram. Têm as culpas que têm. Segundo a tradição oriental, geraram karma que geraram. Geraram causas e vão sofrer os efeitos. Isso é com elas. Mas o fato de eu ter deixado elas me tirarem do meu eixo, isso é uma responsabilidade minha. Que eu poderia, se eu tivesse mais força, se eu tivesse mais maturidade, mais peso interno de dignidade, de consciência, eu poderia ter evitado. Tudo bem, naquele momento eu não pude, mas eu posso agora. Eu posso retomar o meu eixo, a minha posição de dignidade e me colocar diante dessa situação de uma forma digna. E isso me devolve automaticamente a felicidade. Vou continuar tendo alegrias momentâneas, vou continuar tendo tristezas momentâneas, que ambas têm um tempo no palco do teatro e passam. Mas a felicidade já ninguém pode tirar de mim. E o fato de terem nos arrancado a felicidade uma vez, 2 vezes, nos tornou maduros para agora não entregá-la novamente. Espero que vocês entendam essa situação. Nesse momento, eu estou mantendo a minha fidelidade a mim mesmo. Portanto, eu tenho todo o suficiente para estar feliz. É isso que eu quero que vocês guardem, isso é o que eu quero que vocês entendam. Então, com esse preâmbulo para a gente se colocar diante do capítulo de hoje, nós vamos ler toda semana um capítulo. Os capítulos desse livro são muito curtinhos. Então, não tem nenhuma dificuldade para que vocês leiam. Esse primeiro capítulo, por exemplo, de Uma Vida Feliz e no que ela consiste, ele é um capítulo de 4 páginas, pelo menos nessa edição aqui da editora Princípios. Ele tem apenas 4 páginas e é belíssimo. E vai com as palavras de Epíteto, muito claro. Vocês lembram que o estoicismo ele é muito claro. Ele tem uma função clara, ele quer que você viva o que ele está dizendo. Ele não quer demonstrar intelectualismo, ele não quer usar uma linguagem rebuscada para mostrar que ele sabe falar bem. Ele abre mão de todos esses elementos. Ele não tem nenhuma necessidade de autoafirmação. Isso é a beleza do estoicismo. Ele é absolutamente voltado para uma única finalidade, fazer com que você viva melhor. Então ele abre mão de adornos de todos os tipos. Daí ele ser tão incisivo, tão simples de ser entendido. Então, com essa linguagem simples e clara,
Sêneca vai dizer exatamente o que estamos falando agora, o que ele entende por felicidade. Aí eu selecionei alguns pontos. É claro que se houver outros pontos que vocês acham igualmente interessantes, podem destacar, podem me mandar, se houver alguma coisa que eu não comentei que seja importante, que a gente comenta da próxima vez, tá certo? Vamos lá, então. Então, logo no iniciozinho, tem uma frase dele que diz o seguinte: é o desejo e o desígnio de todo homem a felicidade, e, no entanto, nenhum entre mil sabe em que consiste essa felicidade. Eu acredito honestamente que se Sêneca, vivesse nos dias de hoje, ele diria nenhum entre 1 milhão, porque a população cresceu muito e a proporção da infelicidade cresceu junto. Então, quais são as pessoas que conhecemos que podemos dizer viveu uma vida feliz, num estado de felicidade que as coisas não eram capazes de interromper? Quão raras são essas pessoas? Isso implica num grau de sabedoria que é muito raro nos nossos dias. Veja bem, se a gente consegue conquistar pelo menos em parte isso, somos um referencial de felicidade para muitas pessoas, sedentas de felicidade à nossa volta, que é uma das coisas que mais estamos sedentos, é de felicidade. Então ele diz, nenhum entre 1000 alcança essa felicidade. Mais adiante ele vai dizer que, se estivermos certos, descobriremos a cada dia o quanto melhoramos. Mas se seguirmos o chamado ou a trilha das pessoas que estão fora do caminho, podemos contar em seguirmos perdidos e continuar nossos dias vagando no erro. Portanto, é muito importante levarmos conosco um guia hábil, pois não acontece aqui, como em outras viagens, onde a estrada nos conduz ao nosso lugar de repouso ou, por acaso, se um homem se desviar, onde os habitantes o possam reconduzir ao caminho. Mas, ao contrário, a estrada mais conhecida aqui é a mais perigosa, e o povo, em vez de nos ajudar, nos desencaminha. Ou seja, se você não tiver o guia correto para buscar a felicidade, que ele vai falar adiante, uma razão lúcida, uma noção de valores clara, se você não tiver esse guia, não existe uma estrada retinha, pavimentada, que te leva para lá e não te permite se perder. Essa estrada não está pavimentada. Não adianta você pedir informações, que a maioria das pessoas não conhece o caminho e vai te empurrar na direção da maioria. E o que é que a maioria está fazendo? Buscando momentos de alegria, flashes de alegria, muitas vezes muito caros, entregues a diversões exageradas, entregues a vícios, entregues a compulsões, consumismos e outras coisas. As pessoas estão buscando colecionar determinados pedacinhos, fragmentos, células de alegria, e às vezes células caras, e depois cobram um preço de angústia, de amargura muito alto. Então, se você se desencaminhar, não adianta pedir informações do lado de fora. As pessoas vão te encaminhar para onde todo mundo está indo, que não é o caminho da felicidade. Então, você tem que ter um guia interno e um guia que te leve na direção correta. Sempre o bom senso, a sensatez, ser guiado pela razão e pela tua percepção de princípios e valores, pelos teus princípios, pelos teus valores, que é o que ele vai continuar falando adiante, né? Vejam que interessante aqui adiante. Aqui ele vai falar o seguinte: não sigamos, portanto, como os animais, mas antes nos governemos pela razão do que pelo exemplo. Ou seja, governar-se pelo exemplo é fazer o que todo mundo está fazendo, tomar o exemplo dos demais. Ele diz, isso acontece com animais, isso é uma manada. Uma manada, ele vai na direção que o grupo está indo, não se pergunta se aquela é a melhor direção, se aquela é a direção mais sensata. O ser humano tem a possibilidade, através da razão, de não fazer isso. Se a multidão está indo para o abismo, ele tem a condição de se salvar sozinho e ser referencial para que outros vão atrás dele. Ele não precisa seguir necessariamente o exemplo da multidão. Ele pode fazer o seu caminho sozinho e, dessa maneira, abrir caminho para que outros venham atrás dele, na direção correta. Mais adiante, ele vai falar. E o mal é que o grosso da multidão o carrega contra a verdade e a justiça. Ou seja, o grosso da multidão vai levá-lo na contramão da verdade e da justiça. De modo que devemos deixar a multidão se quisermos ser felizes. Não é que você vai se afastar das pessoas, mas vai se afastar das escolhas das pessoas, dos conceitos das pessoas, e vai ser capaz de criar os seus próprios conceitos. Você vai perceber que daqui a pouco tem pessoas que começam a levar em consideração teu exemplo
e começam a se orientar por ele. E você vai estar sempre disponível para as pessoas, se necessitarem de uma orientação, mas não para segui-las no caminho equivocado que elas escolheram. Uma vez eu li uma frase que falava sobre a educação de filhos, que eu achei muito interessante aquilo, um referencial que também serve muito bem aqui. Você deveria chegar para as pessoas e dizer: olha, para subir, ou seja, para crescer como ser humano, para ir na direção certa, para subir, conte sempre comigo. Agora, para descer, vá sozinho. Eu não vou reforçar a sua queda, acrescentando a minha queda junto, que nenhum dos dois ganha com isso. Para subir, conte sempre comigo. Agora, para descer, vá sozinho. Eu não apoio as suas quedas. Se eu apoio as suas quedas, eu vou fazer com que você vá cada vez mais baixo. E é o que ele está dizendo aqui, né? Pois a questão de uma vida feliz não deve ser decidida por uma votação. Ou seja, não é o que a maioria pensa. É aquilo que os homens que têm discernimento pensam. Os homens que têm algum grau de sabedoria pensam. É como você colocar uma multidão de pessoas que não enxergam dentro de uma sala e apenas um ou dois que enxergam. E pergunte para todas essas pessoas qual é a cor das paredes. Vale muito mais a opinião daqueles que estão de olhos abertos, que estão enxergando, do que de uma multidão que está de olhos fechados e não está enxergando. Ou seja, não é uma questão de votarmos para ver qual é o melhor caminho, é uma questão de perguntarmos para quem está vendo e que você se esforce para também ver, para também estar com os olhos abertos. Mais adiante, ele continua dizendo: por pessoas comuns, entendam o homem nobre tanto quanto de sapatos remendados, pois eu não os distingo com os olhos, mas pela mente, que é o juiz adequado do homem. Ou seja, pessoas comuns que andam com a multidão, eu não estou querendo dizer que são pessoas desprovidas de educação, pobres, não, nada disso. Eu estou falando tanto daqueles que financeiramente têm destaque, ou que têm muitos títulos acadêmicos, quanto aqueles que não os têm. Porque a questão da sabedoria tem muito pouco a ver com a questão do intelectualismo. Intelectualismo é um acúmulo de informações não vividas, portanto, ela não gera sabedoria. É simplesmente uma pessoa que tem digamos assim, um currículo que atesta que ela leu coisas, ela teve contato com coisas, mas não há um currículo que ateste que ela as viveu. Tá? Então, como muitas vezes já disse para vocês, uma pessoa que leu tudo que se escreveu sobre o medo, não necessariamente é uma pessoa que dominou melhor o seu medo do que qualquer outro que não leu nada. Aquela pessoa que fez a experiência de, com sensatez, com prudência, mas com um ideal claro diante de si, confrontar o seu medo, essa é a pessoa que sabe sobre o seu medo. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelo vosso currículo vos conhecerei. Ele deixa claro aqui, não estou falando simplesmente de homens que tiveram acesso à riqueza e educação, porque às vezes esses são tão perdidos quanto qualquer outro. E isso é importante que a gente tenha noção. Está falando dos homens que estão de olhos abertos, dos homens que estão vivenciando o seu conhecimento, que estão convertendo em sabedoria, daqueles que têm um referencial e que são leais à sua condição humana. Esses são os que estão de olhos abertos. Não tem nada a ver com posses e riquezas, ou posse de títulos e currículos, ou qualquer coisa desse tipo. Continuando no próximo parágrafo, o próximo parágrafo está sensacional, eu marquei várias coisas. A verdadeira felicidade da vida é estar livre de perturbações, compreender nossos deveres para com Deus e os homens, desfrutar o presente sem nenhuma dependência ansiosa do futuro. Veja só, estar livre de perturbações não é porque as perturbações não existam à sua volta. Elas existem, mas você foi capaz de se manter leal a si mesmo, independente dessas perturbações. E leal também aos seus deveres com Deus e com a humanidade. Ou seja, ser um fator de soma, trazer coisas boas ao mundo. Há um exemplo que algumas vezes em algumas palestras conto, talvez vocês lembrem, que eu falo a respeito de um concurso que houve. É um exemplo oriental. Houve um concurso de pinturas onde o imperador pediu que se pintasse um quadro que representasse da melhor maneira possível a paz perfeita. E aí muitas pessoas participaram desse concurso, vários quadros foram pintados, o prêmio era bastante interessante, então várias pessoas participaram.
E no final ficaram 2 concorrentes que foram selecionados. Um deles mostrava uma paisagem maravilhosa, um mar plácido, o sol no horizonte, uma brisa suave que soprava, os passarinhos cantavam e existia um passarinho que estava com seus ovos no ninho. Esse era o primeiro quadro, era uma paisagem maravilhosa. Já o segundo quadro mostrava um mar bravio com ondas violentas, um vento sacudindo as árvores, raios e trovões saindo do céu e no canto o pássaro protegendo seus ovos no ninho. A mesma coisa que estava no outro. E o imperador, ao examinar esses quadros, ele optou pelo segundo, aquele que havia o mar bravio, a tempestade, os raios, o vendaval. Sabe por quê? A paz perfeita é exatamente você se manter em paz independente do meio. A paz não pode depender das circunstâncias. Ela depende de você estar fiel ao que você é, íntegro e fiel àquilo que você é. E isso é a paz perfeita. Ou seja, sem perturbações não significa que não há perturbações à sua volta. Significa que você foi capaz de ser leal a si mesmo, independente dessas perturbações. Tá certo? E continuando, ele vai dizer então: quites com seus deveres para com Deus e para com os homens e sem ansiedade para com o futuro. Você pode e deve ter referenciais, ideais, propósitos no futuro, mas eles são referências de direção e não objetos para você ficar ansiando o tempo todo. Você deve estar presente de corpo, mente e alma nesse momento, dando o seu melhor a esse momento, fazendo desse momento um momento ideal. Aquele que um dia chegará ao ideal, chegou a isso construindo momentos de ideal. Esse momento em que eu estou com vocês é o momento onde eu estou aqui na casa da minha filha, eu ouço alguns pássaros cantando lá fora, não sei se vocês alcançam ouvir, vejo e imagino vocês aí do outro lado, vejo as mensagens que estão me mandando. Esse é um momento que, para mim, ele é perfeito e deve ser para vocês também. É um momento onde nós estamos aqui simples, sem querer ostentar absolutamente nada, querendo transmitir uma mensagem que possa ser útil à alma do outro. Esse é um momento que tem todas as características do sagrado. E C.L. Eliade é um autor do século passado que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando o momento está pleno de sentido, ele é um momento sagrado. É como se fosse uma pequena cerimônia. A gente ser capaz de gerar nos nossos momentos, por muito simples que sejam, uma pequena cerimônia, onde todas as coisas estão colaborando para que eu esteja em paz e atento à vida e buscando aprendizado e feliz. Feliz por eu ser o que sou, um ser humano, com todas as oportunidades que a condição humana me oferece. Isso é um momento perfeito. Essa plenitude só se pode obter no presente. E a gente tem que ser capaz de gerá-la. Tá? Separar o tempo banal do tempo sagrado. Cada vez mais gerar tempo sagrado. Continuando, ele vai dizer: não para nos distrairmos com esperanças ou temores, mas para ficarmos satisfeitos com o que já temos, que é abundantemente o suficiente, pois aquele que assim procede não deseja mais nada. As grandes bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Mas se fecharmos os olhos como pessoas no escuro, tropeçamos exatamente naquilo que procuramos e continuamos sem encontrá-lo. Fechamos os olhos para a nossa essência luminosa, para essa luz que nos ilumina desde dentro, para aquilo que, como ser humano mais legítimo somos, nós caímos numa escuridão onde nada será capaz de nos trazer felicidade. Talvez alegrias momentâneas, aquela alegria do rir demais, do se exceder demais e que no final já deixa aquele gosto amargo na boca, mas não a felicidade. A tranquilidade é uma certa equalização do espírito, que nenhuma condição de destino pode exaltar ou deprimir. Essa coincidência, essa tranquilidade, essa fidelidade a si mesmo é algo que nada nem ninguém pode afetar do lado de fora, se você não deixar. Isso é importante gravar, repetir 1000 vezes e gravar. Nada pode torná-la menor, pois é o estado de perfeição humana. Ela nos leva tão alto quanto podemos atingir e torna cada homem seu próprio suporte. Veja que coisa interessante, você se garante, você é seu próprio suporte.
Você não está escorado na opinião dos outros, você não está escorado no reconhecimento dos outros, não está ancorado na admiração dos outros, nada, nada, nada. Eu sou o meu próprio sustentáculo. Eu me apoio em mim mesmo, eu me garanto, porque eu não me traio. Portanto, eu sempre estarei bem. Não depende do que você faça comigo, depende do que eu faço comigo. E isso me é capaz de manter bem pela vida fora. Nada pode torná-la menor, pois é o estado de perfeição humana. Ela nos leva tão alto quanto podemos atingir e torna cada homem seu próprio suporte. Ou seja, o mais alto que eu posso ter nesse momento, dado o meu nível de sabedoria, é me manter fiel a mim mesmo. É o melhor desse momento, é a perfeição desse momento. Eu obtenho quando eu sou fiel a mim mesmo. Ou seja, é a felicidade perfeita. Não pode haver para esse momento nada melhor. Claro que daqui a um tempo, se eu crescer, lá na frente terei mais sabedoria. Portanto, a minha felicidade deve ser proporcionalmente maior. Mas com o grau de felicidade que eu tenho nesse momento, com o grau de sabedoria que tenho nesse momento, a minha máxima felicidade é coincidir comigo mesmo. Essa é a perfeição. Ao passo que aquele que é sustentado por qualquer outra coisa do lado de fora pode cair. Aquele que julga corretamente e persevera nisso goza de uma calma perpétua. Ele consegue uma perspectiva verdadeira das coisas. Ele observa uma ordem, uma medida e um decoro em todas as suas ações. Ele tem uma benevolência em sua natureza. Ele enquadra a sua vida de acordo com a razão e atrai para si amor e admiração. Ou seja, aqueles que necessitam de um amparo, de uma base sólida, vão se voltar para essa pessoa e vão amá-la e admirá-la. Ah, mas talvez eu não seja o mais badalado nas redes sociais, talvez eu não tenha milhões de seguidores, talvez eu não seja o mais reconhecido no meu trabalho. Por quem você quer ser reconhecido? Segundo Confúcio, a grande glória do homem é ser reconhecido pelos homens bons, pelos homens que estão buscando a felicidade, que estão buscando a bondade, que estão buscando um sentido de vida. Por esses você será reconhecido. Por outros que estão buscando outra coisa, é claro que não encontrarão em você. Isso é justo. Isso faz parte da ordem na natureza. Cada um encontrará aquilo que busca. Aqueles que buscam paz, que buscam felicidade, que buscam harmonia, esses estarão voltados para você e te admirarão. E será aí um novo grupo que te acompanhará, daqueles que coincidem com o teu sentido de vida. E, como diz Heráclito, numa frase que eu acho muito bonita, Heráclito, pré-socrático, ele dizia que aqueles que dormem voltam aos seus mundos particulares, mas aqueles que despertam têm um mundo em comum. É interessante isso? Aqueles que despertam têm um mundo em comum. Quem está de olhos abertos acaba parando todo mundo no mesmo ponto. Agora, quem está dormindo volta ao seu isolamento, volta aos seus mundos particulares. Continuando, próxima frase, mais adiante ele vai dizer: a liberdade e a serenidade de espírito devem necessariamente resultar do domínio daquelas coisas que nos atraem ou nos assustam, em vez desses prazeres extravagantes, que mesmo na melhor das hipóteses são vãos e prejudiciais quando combinados. Devemos estar possuídos por alegria transbordante e eterna. Ou seja, a felicidade é uma alegria transbordante e eterna, e não um prazer extravagante. Como falei para vocês, às vezes o prazer de um vício, o prazer de um excesso, que cobra um preço muito caro depois. Essa felicidade humana, ela nos dá uma alegria suave e permanente, que nos acompanha em todos os momentos da vida. Agora veja o que ele falou aqui antes. A liberdade e a serenidade de espírito devem necessariamente resultar do domínio daquelas coisas que nos atraem ou nos assustam. Ou seja, o que nos rouba a nós mesmos? As coisas que desejamos demais, que fazem com que a gente às vezes se corrompa. Não pensem que só os outros se corrompem. Todos nós nos corrompemos de vez em quando para querer corresponder ao que as pessoas esperam de nós, para querer que as pessoas gostem de nós e uma série de coisas desse tipo, cotidianamente. Ou seja, as coisas que desejamos às vezes nos roubam a nós mesmos e as coisas que tememos também. Ah, se eu me comportar de tal maneira, as pessoas não vão gostar de mim, eu vou ficar sozinho, vou cair no ostracismo. Tanto medo quanto desejo, que são os dois polos da consciência animal, que movimentam a consciência animal, eles podem nos roubar a nós mesmos.
Se nós somos capazes de sermos fiéis a nós mesmos, mesmo diante do medo e do desejo, nós temos garantida a nossa liberdade e a nossa serenidade de espírito e, consequentemente, a nossa felicidade. Pensem, o que me faria deixar de ser eu mesmo? Que circunstância? E tente se preparar para essa circunstância para que isso não aconteça. Que circunstância faria com que eu traísse a mim mesmo? Preveja isso. Coloque lá na frente uma possibilidade de o que poderia fazer com que eu fizesse isso. E já se prepare para essa circunstância, porque senão você vai ter que vivê-la concretamente despreparado. Tá certo? Continuando. Deve ser uma mente firme o que torna o homem feliz. Deve haver constância sob quaisquer condições, cuidado com as coisas deste mundo, mas sem problemas. E tal é a indiferença pelas generosidades do destino, que seja com elas, seja sem elas, podemos viver contentes. Não deve haver lamentação, nem discussão, nem preguiça, nem medo, pois eles causam discórdia na vida de um homem. Vejam que coisa interessante, as indiferenças, generosidades do destino. Ou seja, ele me deu hoje 1000 pessoas comentaram uma postagem que eu fiz. Que bom. 0 pessoas comentaram. Que bom. Em algum momento pode ser que elas percebam que isso tem algum sentido. Talvez não, mas eu falei o que deveria ter sido falado. Ou seja, tenha ou não tenha generosidades do destino, eu estou bem por quê? Porque eu falei o que eu tinha que ter falado. Eu senti hoje a necessidade de dizer uma coisa boa para as pessoas, uma coisa que eleve o seu estado de espírito, uma coisa que coloque, que polarize a consciência delas um pouco melhor. Eu senti esse dever. Eu fui lá e fiz. Nas chamadas redes sociais, escrevi lá. Ninguém curtiu, paciência. Mas eu fiz aquilo que eu devia, portanto eu estou em paz. Eu não conto com as generosidades do destino para estar em paz. Eu permaneço fiel àquilo que eu considero como meu dever, aquilo que eu considero como o melhor que deve ser feito por um ser humano a cada momento. Eu uso o exemplo das redes sociais porque hoje nós nos corrompemos demais para fazer sucesso nesse mundo. É uma das coisas que a gente tem que ter cuidado. Nós fazemos constantes concessões para fazer sucesso nesse mundo. Ferimos a nós mesmos para parecermos bem para os demais. Prestem atenção nisso. Esse é um dos nossos desvios modernos mais comuns. Continuando, não deve haver lamentação, nem discussão, nem preguiça, nem medo. Ou seja, já tínhamos lido isso, né? Em relação ao nosso dever, não deve haver discussão. É isso que eu devo, mas não tem mais. Se é isso que eu sinto que como ser humano eu devo fazer, não devem caber críticas ou considerações. É isso que eu devo fazer. Mas se eu fizer tal coisa, os outros acharão melhor. Mas isso é fiel à minha natureza? É fiel ao que eu deveria estar fazendo? Não, então não faça. Não se corrompa. Nós cobramos tanto das pessoas pelas atitudes de corrupção e nós não percebemos que temos que matar a corrupção dentro de nós, na sua raiz, porque senão ela não deixa de existir no mundo. Seja você aquilo que você espera do mundo. Portanto, mate qualquer tentação de corrupção, por outra razão que não seja ser aquilo que você é. Quando ela surge, não vou dizer o que deve ser dito, vou dizer uma outra coisa que vai agradar mais. Isso já é corrupção, já é a raiz dela, e daí se parte para coisas maiores. Continuando. A alegria de um homem sábio permanece firme, sem interrupção, em todos os lugares, em todos os momentos e sob qualquer condição. Seus pensamentos são alegres e tranquilos. Veja que vida perfeita! Sob qualquer circunstância, em qualquer condição, seus pensamentos permanecem alegres e tranquilos. Porque ele está em paz, repito, consigo mesmo, com o mundo, com céus e terra. Essa é a serenidade estoica, tão famosa. Não digo isso para impedir o gozo justo dos prazeres lícitos, nem para barrar a suave sedução das expectativas razoáveis, mas, pelo contrário, gostaria que os homens estivessem sempre de bom humor, contanto que esse bom humor tivesse origem em suas próprias almas e fosse cultivado em seus próprios seios. Ou seja, não tem nada demais você ter alegrias momentâneas. Não ache que a gente está condenando isso. Não tem nada demais você dar uma risada porque alguém falou uma coisa engraçada. Não tem nada demais você curtir porque, sei lá,
você ganhou um presente que você gostou, não tem nada demais. Mas o que é demais é você depender só dessas coisas para viver bem. Porque elas são muito esporádicas e pode haver momentos onde não aconteçam. Aconteceu, curte. Não aconteceu, continua curtindo a vida, de bom humor e em paz consigo mesmo. Existe uma frase de um pensador do século passado, Nilakanta Serihan, que ele diz o seguinte: eu caminho firme em direção ao meu propósito. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com calor causticante. Mas nenhum nem outro me tiram da caminhada em direção ao meu propósito. E essa caminhada é feliz em si, independente de ter brisa suave ou não, independente de ter calor causticante ou não. Ela já me garante um estado de felicidade, de serenidade, de paz de espírito. E é isso exatamente que Sêneca está colocando. São tantas as pessoas em tantas tradições que falam a mesma coisa que chega a ser admirável, impressionante mesmo. Então, continuando, ele vai dizer: a verdadeira alegria é um movimento sereno e sóbrio, vejam só. E estão miseravelmente enganados aqueles que tomam riso farto pela verdadeira alegria. Riso farto pode surgir, contanto que não seja por uma coisa indigna, porque às vezes o riso farto se faz pelo erro do outro, como uma espécie de bullying, né? Expondo o erro do outro, às vezes por uma brincadeira vulgar. O riso farto pode acontecer, contanto que seja por uma coisa boa, sem problemas. Mas a alegria não é isso. A alegria é um estado sereno e positivo diante da vida, que emana da verdadeira felicidade. Sua origem, ou seja, da felicidade, é interna, e não há alegria como a resolução de uma mente corajosa que tem o destino sob seus pés. Vejam que bonito. Não há alegria igual a de uma mente corajosa que tem o destino sob seus pés. Nenhuma alegria como essa. Uma mente que está no domínio da sua vida, sempre considerando os seus valores, as suas virtudes para tomar decisões, sempre considerando o que é próprio da condição humana para tomar decisões. Não há alegria igual a dela, que não pode ser interrompida por nada. Continuando já na última parte da nossa leitura de hoje, os prazeres do homem vulgar são infundados, fracos e superficiais, mas os dos outros são sólidos e eternos. Os prazeres do homem sábio, do homem sereno, são sólidos e eternos. Mais adiante ele vai falar: como o próprio corpo, que é mais uma coisa necessária do que uma grande coisa, o conforto a ele relacionado é apenas temporário e vão. Além disso, sem uma moderação extraordinária, seu fim é apenas a dor e o arrependimento. Ou seja, se eu coloco o conforto do meu corpo como meta máxima, quem está muito confortável não caminha. Imagine que eu tenho uma longa estrada diante de mim para chegar aos meus sonhos, para chegar ao meu propósito. E eu te ofereço uma poltrona muito confortável. Isso, nesse momento, é mal, porque o conforto vai te impedir de continuar caminhando. Ou seja, colocar a nossa personalidade entre algodões, para quem não está satisfeito com aquilo que é e quer crescer, não é indicado. Pode trazer um preço muito caro de inércia e de postergar o dever de viver como ser humano. Ao passo que uma consciência pacífica, os pensamentos honestos, as ações virtuosas e uma indiferença por eventos comuns são bênçãos sem fim, sem saciedade ou medida. Esse estado de felicidade consumado é apenas uma submissão aos ditames da correta natureza. Sua base são a sabedoria e a virtude, o conhecimento do que devemos fazer, que é a conformidade da vontade com esse conhecimento. O conhecimento do que devemos fazer e a conformidade da vontade com esse conhecimento. São os ingredientes suficientes para que você seja feliz. Ou seja, imagine em você que existe um círculo, que é o círculo da tua consciência. E esse círculo tem vários pequenos eus, que são aquele que gosta de chocolate, aquele que gosta de dormir demais, aquele que não gosta de tal pessoa, um monte de núcleos de consciência. E existe um centro, que é o que você realmente é. Esse centro se guia por valores, sobretudo pelo bem, pela bondade.
Se cada vez que eu vou agir eu penso o que traz bem ao mundo, qual é a ação mais bondosa, eu estou sendo fiel a mim mesmo e estou sendo feliz. Se eu considero qualquer outra razão para agir, não, eu quero agradar as pessoas, eu quero mimar a minha personalidade, eu quero fazer o que é mais fácil, que dá menos trabalho, qualquer outro pequeno eu que você opte por ele não vai te dar o estado de felicidade. Só esse centro que se guia pela ideia do bem, pela bondade. O que mais gera bem que eu posso fazer nesse momento? O que mais está de acordo com a bondade? Seja, que beneficia o mundo, o outro, a mim mesmo. O que mais é coerente com os meus valores de justiça, de honestidade, de fraternidade. Esse é o caminho da felicidade. Qualquer outra excentricidade vai te roubar a felicidade. E você ficará um mendigo de pequenas alegrias, que são muito esporádicas e às vezes sem tanta qualidade assim. Bom, hoje ficamos por aqui. Eu acho que foi informação até demais, né? Muita coisa para a gente refletir, para a gente pensar. Pensem 2 vezes quando vocês ouvem essas máximas por aí, porque ninguém pode ter a felicidade permanente, que a felicidade permanente é um mito. Conversa fiada, própria de quem nunca experimentou a felicidade permanente. Se você a consegue por um dia que seja, por um mês que seja, você sabe, não, a felicidade permanente é possível. Um estado de paz de espírito tão profundo que o mundo vira de cabeça para baixo e eu estou bem. Se você já a vivenciou em algum momento, você sabe que isso é mentira. Isso é superficialidade de quem não sabe o que é a felicidade, de quem nunca a viveu. A felicidade constante é uma possibilidade que está ao alcance do homem, sempre quando ele é digno e age em conformidade com a sua verdadeira natureza humana. Então, pensem sobre isso e vamos tentar trazer isso para a nossa vida, não é isso? Examine aquelas decisões que você tomou lá no passado. Aquela decisão eu tomei em função de fazer o maior bem possível ou em função de qualquer outra coisa? Se foi em função de qualquer outra coisa, eu reforcei esse pequeno eu e gerei infelicidade. Tudo aquilo que eu faço em função de pequenos eus que não são esse centro da minha identidade que se guia pela bondade, eu reforço esses pequenos centros e perco a felicidade. Então, as decisões corretas são aquelas tomadas a partir desse centro, a bondade. Eu quero ser eu mesmo, eu quero ser um ser humano, digno da condição humana. E sempre o que eu faço, eu tenho direito a uma felicidade perpétua, serena, uma suave alegria que não me abandona por nada.